Oi, oi, seja muito bem-vinda a mais um Encontros com a Su. Hoje eu vou falar sobre como ter orgasmo no sexo se eu só faço sexo uma vez por mês. Se você não me conhece, eu sou Suelen Cernadas, eu sou psicóloga e sexóloga e eu ajudo mulheres a chegar ao orgasmo mesmo que nunca tenha tido antes. Então, se você é daquelas que está devagar, quase parando aí, vamos, essa live é para você. Ou se de repente você acha que essa live pode ajudar alguém aí, encaminha essa live para... Eu vou encaminhar aqui para pelo menos umas... Deixa eu ver, umas 5 pessoas aqui eu encaminho e pronto. Pronto, já encaminhei. E aí? O que fazer, né? Primeiro de tudo, eu acho importante a gente entender... como eu sou psicóloga, eu sempre gosto de olhar as questões emocionais. O que está por trás dessa falta de sexo? O que está por trás desse uma vez por mês, às vezes uma vez a cada 2 meses? Eu fiz uma enquete aí hoje. Nossa, algumas pessoas disseram que nem lembra a última vez que transou. Que normalmente é isso mesmo. Então, assim, caramba, o que está acontecendo? Então, vamos lá. Vou falar aí de algumas causas, né? Algumas razões que, por exemplo, já chegou aqui para mim, né? E eu vejo muito em consultório e percebo essa grande dificuldade, né? Isso é algo que me chama muito a atenção. O relacionamento, quando ele cai na rotina. E quando eu falo cai na rotina, é na rotina ruim. Porque é muito bom a gente ter uma rotina boa no nosso relacionamento. E qual a diferença? Eu já falei sobre isso, mas eu vou falar rapidinho aqui para você poder entender. Você que está chegando, né? Você que é novo aqui e não sabe a diferença entre rotina boa e rotina ruim. A rotina boa é aquela em que você sabe que as coisas são meio previsíveis. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da minha casa. Quarta-feira, normalmente, é o tempo que eu tenho pro Fábio, né? Por exemplo, aí amanhã ele vai viajar. Hoje eu tenho live. Então, o que a gente, de repente, assim, por exemplo, essa semana a gente não vai ter. Até porque o Fábio ficou doente no final de semana. Então, realmente, o bichinho, eu precisei cuidar muito bem dele. Mas quando ele voltar de viagem, a gente vai ter o nosso tempo a 2. E entenda, esse tempo de qualidade a 2 não é uma coisa do sexo, né? É claro que o sexo acontece, o sexo é importante, mas é um tempo que a gente tem pra gente conversar, pra gente ficar junto, pra gente fazer alguma coisa junto, pra gente ter esse tempo. Consequentemente, o sexo acontece, porque é uma consequência desse tempo juntos. Mas, por exemplo, uma vez na semana a gente tem um tempo pra gente. E aí é uma coisa que vocês podem colocar na rotina de vocês. Eu conheço amigos que uma vez na semana almoçam fora. Toda sexta-feira é dia de almoçar fora, independente do que aconteça. Tem gente que consegue ter o hábito de uma vez na semana fazer sei lá, ai meu Deus, não cai não. Fazer uma atividade juntas, mas fazer de repente um exercício juntos. Então, assim, a rotina boa, né, é aquela em que você sabe que, por exemplo, quem vai levar aonde, né, para buscar ou levar e tudo. Quando vocês vão ter um tempo para vocês. Quando é o dia, de repente, das coisas a esquentarem entre vocês. Por quê? Gente, é muito importante a gente poder se planejar, né? Claro que às vezes vai sair um pouco fora. Faz parte. Mas é muito bom quando a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Por exemplo, quarta-feira, que é um dia que eu e o Fábio, a gente tem um tempo pra gente. Eu já estou preparada já desde de manhã que, caramba, eu vou estar com uma lingerie bonita, eu vou estar com, de repente, de vestido, eu vou tomar um banho, eu vou botar um perfume, eu vou botar, sabe? Eu já estou me programando desde de manhã que aquele ali é o nosso dia, o nosso tempo. E isso para a mulher faz muita diferença, se você não sabe. Então, o quanto que você pode incluir essa rotina boa na sua vida. E a grande questão é que a maioria dos relacionamentos está numa rotina ruim, em que não se tem hora para nada, não se tem hábito para nada,
vocês não conversam sobre nenhum tema, né? E vai meio que deixa a vida me levar, a vida leva eu, vai empurrando com a barriga. Só que isso, o que faz? Vocês ficam afastados, vocês não criam mais conexão, mais intimidade. E aí, isso faz com que vocês fiquem aí, sem dúvida, 3 semanas, 1 mês sem transar. Por quê? Sabe uma coisa que eu percebi e que, né, lá, né, eu vou fazer, deixa eu ver, vai fazer 9 anos? 9 anos. Vai fazer 9 anos em que eu tive, né, a minha crise lá com o Fábio. Então, o quanto que isso foi desafiador no meu casamento. E a gente tinha uma rotina muito ruim, sabe, na nossa relação. E o quanto que isso afastava a gente. Muitas das vezes eu vi o Fábio como meu amigo. Não sei se você sabe, o Fábio ele era meu melhor amigo. A gente se conheceu com 14 anos e começou a namorar com 19. E aí, desde os 19... ele era o meu melhor amigo antes, então assim, a gente ficou muito próximo. Depois a gente conseguiu ficar numa coisa de casal e tudo. Só que depois que a gente casou, a gente num momento ali, né, acho que mais pra quando eu engravidei, a gente voltou de novo a ser mais amigo do que casal. E isso afastou a gente enquanto casal, porque a gente primeiro... eu grávida, né? E grávida eu não tinha assim. Eu era até. Não era tão animada, não. Do Theo eu fui mais. Sexualmente falando, né? E quando teve, então, meu filho, aí é que ficou menos ainda. Porque os meus olhos voltaram somente pro Felipe. Eu virei mãe 1000% e deixei o marido de lado. Então tudo era em prol do Felipe. E o quanto que isso me afastou de mim, da minha sexualidade e do meu casamento. Então, a gente até fazia, de repente, a cada 10 dias, a cada semana. Devo ter ficado, de repente, umas 3 semanas em algum momento, com certeza, né? E é isso, eu perdi a admiração por ele, sabe? Era uma pessoa que eu tinha um carinho, né? Mas não tinha mais aquele desejo, não tinha mais aquela coisa, aquela conexão. E aí a crise veio, né? E a gente realmente quase se separou. E nessa que a gente quase se separou, quando a gente estava para resgatar o nosso casamento, na nossa terapia de casal e tudo, a gente foi entendendo o que a gente tinha deixado de lado no nosso casamento e o quanto que a gente precisou se esforçar para fazer dar certo. E aí eu me esforcei para fazer dar certo, independente se eu tava certa, eu tava errado, não importa. Eu quis fazer diferente. Do mesmo jeito que ele também quis fazer diferente, né? Ele viu que do jeito que tava não tava bom, assim como eu vi também que não tava bom. Então, foi essa mudança nossa que, cara, virou uma chave, que eu passei a olhar para ele com outros olhos, eu passei a desejá-lo mais como homem. Ele passou a se tornar interessante de novo comigo. E sabe o que aconteceu? Eu passei a ter mais vontade de fazer sexo. Eu não tenho problema nenhum de falar da minha vida aqui, porque eu sou um exemplo. E que vocês às vezes podem achar que por eu ser psicóloga, sexóloga, terapeuta de casal, que sempre foi tudo maravilhoso, que eu não tenho problema e que tá tudo sempre às mil maravilhas. E não! Eu sou exatamente como você, eu já passei por um problema desafiador. Hoje, a gente não passa mais por esse problema, porque isso fez a gente crescer e a gente aprendeu com os nossos erros. Então, foi exatamente com os nossos erros que fez com que a gente hoje, a gente briga, a gente discute, a gente às vezes pensa diferente em algumas situações, mas a gente hoje quer fazer dar certo. E é exatamente isso que faz a gente continuar um admirando o outro até hoje. E se hoje isso não está acontecendo no seu casamento, se você hoje olha e fala, caramba, eu perdi o interesse, eu perdi a admiração, eu te digo, é possível resgatar a admiração, é possível resgatar o interesse, é possível resgatar o tesão por ele e ele por você. Sim, é possível, porque eu te digo que
em 2015, quando a gente teve a nossa crise, a gente estava desde 2002 juntos. Olha quanto tempo. Não sei fazer conta não, mas muito tempo, entendeu? Então, eu gosto de rir, né? Porque, gente, eu sou psicóloga, eu não sou matemática, não. Se o Felipe tivesse aqui, ele ia falar rapidinho a conta. Mas o quanto que, mesmo depois de anos juntos, eu consegui resgatar isso. E hoje, sim, eu tenho tesão, eu tenho admiração, eu tenho prazer em estar na companhia dele, sabe? Então isso é muito importante de se ter. E isso me faz ter vontade de querer fazer sexo. Porque eu tenho prazer, porque ele tem prazer, porque a gente se dá prazer juntos, entendeu? Então isso faz muita diferença. Sou muito admirador do seu trabalho, Sue. Obrigado, prof lindo. Ele que me faz ficar toda sarada e linda e maravilhosa. E é só na musculação, hein? Posso te falar, não tomo nada, nunca tomei nada. E é ele lá só pegando meu braço. Hoje mesmo ele falou das minhas veias. Suelen, como chegar ao orgasmo estando grávida? Fico meio sem saber das posições que dê certo. Olha, lindona, grávida, o que eu te digo é a posição de 4 e você por cima e de ladinho. São as melhores posições para quem tá grávida, porque aí a barriga não atrapalha. Ele por cima já começa a ficar desafiador aí, dependendo do tamanho da barriga. E o quanto que, por exemplo, o que você pode fazer para chegar ao orgasmo quando você tiver de 4, você pode estimular o seu clitóris ou ele. Quando tiver de ladinho, ele pode estimular o seu clitóris ou você mesmo, ou um vibrador, ou o que vocês quiserem. E eu gosto muito de usar as mãos, tá? Eu prefiro sempre usar as mãos do que usar o vibrador, porque eu acho que conecta mais. Agora, é óbvio que o vibrador, meu filho, ele dá uma velocidade, ele dá ali uma constância que nenhuma mão e nenhuma língua tem. E tá tudo certo. Eu acho que tem momentos e momentos, tá? Mas eu, particularmente, prefiro a coisa da mão, porque eu acho que você consegue se conectar mais. E você, por cima, você pode ter prazer na penetração e ainda fazer um roça-roça, um esfrega-esfrega. Eu sei que pra você é mais desafiador aí a coisa de você dar aquela sentada básica. Por exemplo, a minha coxa hoje, minha filha, eu tenho força na coxa. E foi muito engraçado, uma vez eu tava malhando com uma amiga e ela tava lá fazendo um exercício lá. E, cara, tava muito difícil. Gente, de verdade, tava muito difícil pra ela. Eu tava olhando, eu falava, vai, amiga, vai, pensa naquela sentada básica lá. Gente, assim, eu falei, assim, brincando, mas todo mundo parou pra rir. Eu fiquei tão sem graça, e até ela também, deixei ela sem graça, coitada. Poxa, não era o meu objetivo, mas assim, foi numa coisa de, tem um pra quê ali de você estar fazendo aquele agachamento, né? Então, é isso, tem um pra quê de eu estar me esforçando fazer o meu casamento dar certo. Porque, caramba, eu quero ter mais prazer, eu quero chegar ao orgasmo, eu quero ter mais frequência no sexo. E se você hoje tá nesse movimento assim, tô fora, eu quero mais ficar desse jeito. Cara, de verdade, tem alguma coisa aí estranha, tem alguma coisa aí que não tá dando match. Então, começa a olhar pra isso, começa a cuidar disso, porque assim, sexo é vida. Sexualidade faz parte do ser humano. A nossa libido, ela só acaba quando a gente morre. E se a gente parar de estimular ela, realmente vai ficando cada vez mais distante ela, vai ficando cada vez mais desafiador. E sexo quanto mais se faz, mais se tem vontade de fazer. Quanto menos se faz, menos se tem vontade de fazer. Difícil resgatar essas coisas, a gente vai se acostumando no mais ou menos, fica com preguiça de elaborar essas estratégias para melhorar. Por aqui estamos assim. Lindona, eu vou te falar que eu também já fiz isso, tá? Eu também já tive essa dificuldade e vou te falar que, mesmo depois da crise, tem vezes que eu tô num ritmo que eu fico assim, caraca, sério mesmo? Tipo assim, quando ele chega e fala assim, e aí, qual é a novidade de hoje? Aí dá vontade, assim, claro que às vezes eu chego e falo assim, hoje quem vai me surpreender é você, não quero nem saber. Mas, qual é o mais lógico? Eu lido com sexualidade todos os dias.
Eu estudo sexualidade todos os dias. Então eu acabo sempre tendo mais... Tem um bichinho voando aqui. Eu acabo sempre tendo mais novidades do que ele. E aí ele fica numa coisa automática de sempre achar que eu tenho que trazer alguma novidade. E eu vou te falar, teve um dia que eu dei uma chamada nele, que as 3 últimas novidades foi ele que trouxe. E eu achei um máximo. Porque é isso, sai dessa coisa da mesmice, sabe? Quando a gente sai da rotina, quando a gente faz algo diferente, algo novo, cara, é muito bacana. Eu vou falar, semana que vem, eu já vou dar aqui um spoilerzinho, porque eu acho que você já pode ir se organizando. Que tal você, algum dia da semana que vem, já que logo depois já é carnaval, você, de repente, fazer, uma festa fantasia A2. Eu fiz isso há 2 semanas atrás, foi maravilhoso. Foi tão sucesso que vai ter de novo. E aí eu vou fazer na semana que... Ai, meu Deus. E aí eu vou fazer na semana que vem, que eles, né, vai estar saudável e vai ter voltado de viagem, então vai ser maravilhoso. Então, você vê, coisas simples. Eu fui lá, comprei fantasia baratinha, mas ainda assim, se eu não tivesse fantasia, eu, de repente, ia botar uma maquiagem diferente, um batom vermelho, ia botar uma roupa diferente e essa ia ser a festa, tá? Mas, se você, de repente, conseguir em algum lugar que venda alguma fantasia, caramba, eu acho uma ótima oportunidade de você aí, por exemplo, sair da rotina e falar, poxa, vamos fazer alguma coisa diferente, vamos brincar, vamos fazer uma festa fantasia A2. E aí, cara, começa a botar ou bota musiquinha de marchinha, ou musiquinha de carnaval mesmo, ou samba, ou bota música qualquer aí, vão pra sala e começa a dançar e começa a ficar junto. Isso é só uma dica aí, tá? Eu só peguei aí a história do carnaval, mas ainda assim vocês podem criar o que vocês quiserem. Vibrador é vida. Concordo que vibrador é vida. Sabe por quê? Vibrador é maravilhoso. Porque, primeiro, ele tem uma constância, né? Uma velocidade que é você que vai controlar e uma intensidade que é você que vai controlar. E eu acho que isso é muito bom, porque às vezes, principalmente para quem de repente pode ter um pouco mais de dificuldade da demora, né? Tô falando de dificuldade do tempo do orgasmo, que às vezes uma língua pode cansar, que às vezes uma mão pode cansar, mas um vibrador não vai cansar. Então, o quanto que o vibrador pode ajudar. A única coisa que eu sempre gosto de falar e que é importante não se torne dependente de um vibrador, né? Ainda assim, por exemplo, né? Porque assim, eu já vi clientes minhas, por exemplo, falavam assim, mas Suelen, eu tô sem ninguém, como é que eu vou fazer? Aí eu falo, usa as suas mãozinhas. Sabe por quê? Porque o que acontece? Vou falar rapidamente a respeito disso, da importância que você não criar essa dependência. O vibrador, ele tem a velocidade, a intensidade, ali, aquela constância daquele ritmo. Aí vamos supor que você se habitue a só conseguir daquele jeito. Quando você tiver um relacionamento, quando você for fazer sexo, né, com o seu parceiro, ou até mesmo com o seu marido e tudo, e você cria o hábito, porque eu vejo mulheres que, mesmo casadas, elas usam o vibrador sempre, e aí acabaram criando esse hábito. Eu sempre gosto de descriar esse hábito, porque e aí quando ele entra na relação, o que acontece? Você acaba tendo dificuldade de ter orgasmo, porque você acabou tendo o orgasmo com aquela intensidade, com aquela velocidade, que ele, quando vai usar a mão ou a língua ou qualquer coisa assim, ele não consegue, porque não tá no mesmo ritmo, entendeu? Então, assim, vibrador é vida, sim, mas use também outros recursos, porque isso faz diferença, sim, tá? Então, estamos precisando. Então, vai fazer alguma coisa diferente. Às vezes, vocês podem começar com uma massagem, sabe? Uma massagem nos pés, e aí, de repente, vai subindo, entendeu? Vocês podem aí, de repente, brincar de historinha, pode brincar da coisa da festa do carnaval, tudo isso pode fazer diferença.
Nunca sequer fiz e nunca passou pela minha mente, mas às vezes troca de casal é uma forma de ter mais orgasmo, apenas curiosidade. Sabe uma coisa? Olha, eu nunca vou esquecer essa live que eu assisti de uma moça, acho que era até uma dona de um sex shop, se não me engano. Ela falou algo que pra mim me chamou muito a atenção e eu achei muito bacana. Pra quem de repente não tem, assim, tem até esse desejo, tem até essa vontade, mas não tem a coragem de fazer, porque eu te digo, é desafiador você introduzir uma outra pessoa na relação, que é a homenagem, ou fazer um swing, que é a troca de casal. Quando vocês não estão 100% ali de acordo, ou ainda assim, mesmo quando vocês estão de acordo, ainda assim uma das partes pode aí meio que voltar atrás, se arrepender, e tudo isso pode dar um problema aí que eu já atendi gente que depois se arrependeu, mas e aí, já tinha feito, né? Então, é algo que precisa ser muito conversado. Assim como eu também já atendi casais que deram super certo, mas eu sempre acho que tem que conversar muito. E antes disso, aí eu vou te dar essa dica aí. Que tal você experimentar fantasiar e usar a imaginação? E aí essa moça, ela falou numa live que eu achei maravilhoso, que ela falou que o marido tinha essa vontade e, poxa, ela era dona de sex shop. Ela falava de sexualidade. Eu não sei exatamente se ela era dona de sex shop, mas ela trazia produtos, né, lá na live dela, e por isso que eu não sei se ela é só revendedora ou ela tinha um sex shop mesmo. E aí ela falou, olha, e aí eu resolvi um dia fazer uma coisa diferente. Eu resolvi simplesmente fantasiar. E eu falei, olha, eu quero fazer uma coisa com você. A gente vai encenar e a gente vai brincar. Realmente eu quero fazer com que seja o mais verdadeiro possível. E a gente vai colocar uma pessoa na nossa relação. E aí eles construíram lá, né? Óbvio que ela não contou exatamente os detalhes, mas ela falou que ela conseguiu ter orgasmo que ela nunca tinha tido, e ele sentiu um tesão absurdo naquela cena, naquela encenação, naquela imaginação. Então, de repente, para você que às vezes tem uma dificuldade aí, né, que de repente não sabe se quer mesmo, vai pelo lado primeiro da fantasia, sabe? Vai brincar, vai fantasiar, vai imaginar, para depois você ver se vale ou não. Aí vocês podem conversar mais sobre isso e tudo. Eu acho que ajuda bastante. Não uso nada, tá tudo certo. Eu acho que, assim, é algo que você pode perceber se faz sentido ou não você usar, tá? E às vezes é isso. Tem gente que raramente usa, mas quando usa é muito bom. Tem gente que realmente nunca usou, mas experimentou e gostou, mas ainda assim vai continuar fazendo da outra forma. Não existe certo e errado. O que existe é o quanto que tal coisa pode te dar prazer. Então vamos lá. Hoje sou divorciado, mas minha ex-esposa, a fantasia dela e desejo era ver eu fazer sexo com outra na frente dela. Claro que nunca fiz, mas era sempre o desejo dela. Vocês poderiam ter ido aí para o lado da fantasia. De repente poderia ter ajudado bastante. Mas assim, o que às vezes pode estar causando essa baixa frequência aí, né? Brigas no relacionamento, falta, como eu te falei, falta da admiração, falta de libido mesmo, aquela falta de vontade, preguiça, cansaço, estresse do dia a dia, rotina ruim. Tava falando de você em uma live agora há pouco. Olha aí, Danilo. Você eu posso falar porque a gente até fez live juntos e tudo. Muito, muito, muito bom. Então vamos lá. O quanto que a gente pode perceber primeiro essas questões emocionais, né? E o quanto que elas afetam, por exemplo, o nosso fisiológico, que é a questão do orgasmo, né? Então a minha dica ainda assim, se você só quer fazer uma vez por mês, eu te digo que
Vamos supor, você tá, sei lá, um tempão sem fazer. Aí você fala, não, hoje vai ter. Caramba, se você já tá dizendo que hoje vai ter, se prepare para isso. E você, mulher, que você sabe que o seu corpo demora mais, você sabe que você tem... É aquela história do fogão a lenha e do micro-ondas. O homem é mais micro-ondas, que rapidamente ele consegue ter uma ereção e ele sai do desejo para a excitação e consegue ter um orgasmo. A mulher, ela demora para esquentar as coisas e aí o desejo vem surgindo. Às vezes o desejo começa lá de manhã e vai esquentando e aí vai se excitando para chegar ao orgasmo. E, porém, uma vez chegada ao orgasmo aí, essa mulher, ela pode ter ainda vários orgasmos numa mesma relação, né? Ela pode ser multiorgástica. Então, ela tem um orgasmo e aí logo depois ela consegue ter outro, e logo depois ela consegue ter outro, e logo depois ela consegue ter outro. Beleza? Então, como é que a gente pode fazer isso? Se você ainda assim fala, Suelen, eu tô devagar aí. Beleza. Mas eu acho que ainda assim, mesmo uma vez no mês, pode ser com qualidade, pode ser com prazer, e você pode sim se excitar para chegar ao orgasmo. Planejando ali, sabendo quando que vai acontecer. Poxa, se é uma vez no mês, você já tem mais ou menos uma ideia do porquê que tá uma vez por mês. E caramba, para não ser aquele imagina ser uma vez por mês e ainda ser ruim. Sabe, ser aquela coisa mecânica, ser aquela coisa meio... tô fazendo porque tem que fazer. Cara, de verdade, você precisa se amar mais. Pra você perceber que prazer, sentir prazer é muito bom. É um ato de amor com você mesmo, sabe? Então, quando você não tá tendo prazer, né, no seu sexo, e sexo é vida... Gente, Deus criou o sexo, por que é que você vai deixar isso de lado? Sabe, se é algo tão prazeroso. Ele criou o orgasmo, ele criou o clitóris. Porra, não vamos deixar isso de lado, sabe? Pelo amor de Deus. Então, já que é pra fazer, vamos fazer direito. Vamos se concentrar ali, vamos ver o que a gente consegue fazer pra gente poder ter mais orgasmo, entendeu? Então... vamos lá aqui, ó. Eu quero inovar, mas o marido não dá abertura. Parece que está tudo bem como está. Porém, queria fazer coisas diferentes e não dá para fazer sozinha. Porque, como eu disse, mulher precisa de preliminares. Mas olha só, você pode ir se esquentando você com você mesma. Por exemplo, no banho que você toma, você já passar um óleo corporal ou um hidratante. Você já pode fazer aí os exercícios de pompoarismo, que é aquele aperta, né? Você contrair, relaxar a musculatura pélvica, a musculatura íntima, que é assim como o bíceps, assim como a coxa, o quadríceps, a posterior, o abdômen, a gente precisa fazer a musculação, a gente precisa fazer a atividade física para a gente poder fortalecer a nossa musculatura do corpo. A gente também precisa fazer os exercícios para fortalecer a musculatura pélvica. Isso ajuda a gente a não ter uma incontinência urinária lá na frente, porque com a idade muitas mulheres acabam perdendo, né, essa musculatura e afrouxa tanto que sai xixi quando você de repente espirra, quando você tosse. Olha como isso é desafiador. Já atendi algumas mulheres que tinham essa musculatura frouxa e começaram a fazer o exercício porque perceberam que era importante exercer essa musculatura também. E você vê, isso é tão não falado que tem gente que nem sabe que exercício é esse que você está falando. Entendeu? E quando você não sabe que é importante exercer essa musculatura, e que se você começar a exercer e fazer os exercícios, né, de contração e tudo, eu tenho uma aula no meu método, né, na mentoria Prazer A2, que eu ensino a elas a como fazer o exercício, a como estimular o seu corpo e a como se estimular, porque sim,
Você, quando começa a fazer os exercícios, você começa a jogar sangue para a região, e jogando sangue para a região, a sua vulva ela aumenta de tamanho. Esse exercício de contrair, você vai exercitando a musculatura e aquilo ali vai te dando vontade, e aquilo ali vai te excitando, e aquilo ali vai sim te dando mais vontade. Então, se você tá aí devagar, eu tô com preguiça, eu tô cansada, caramba, eu não sei como inovar, o marido tá devagar e tudo. Cara, ainda assim, você pode ir se excitando aí. Você pode colocar, hoje mesmo no desafio que as alunas que entraram pro meu método Prazer A2, eu fiz um desafio de 21 dias. E hoje era para fazer alguma coisa nova, alguma coisa diferente aí por você. Uma lingerie, uma roupa, uma maquiagem, alguma coisa. Então, às vezes, uma lingerie que você coloque já, ou uma roupa mais sensual e tudo, isso tudo já te ajuda também a você a se provocar. Então, o quanto que isso acaba ajudando você a se excitar, você a já se animar e entrar no clima ali, e você já animada ajuda e fica muito mais fácil para ele esquentar as coisas também, se de repente ele é mais devagar, se de repente ele é mais fechadão, sabe? O quanto que isso pode ajudar. É capaz da pessoa só sentir orgasmo com uma amante ao invés de ter a parceira. Isso chega a ser um transtorno. Com certeza, é muito ruim isso. E eu imagino que nenhum relacionamento queira chegar a esse nível. E eu acho que não precisa chegar a esse nível. Mas a gente também tem que se responsabilizar de o que eu posso fazer hoje pelo meu relacionamento. Independente se o outro faz ou deixa de fazer. Lembra quando eu falei lá? Eu quis fazer o meu casamento dar certo. Eu fiz os movimentos. Eu, na verdade, nem lembro quem foi que começou a dar esse primeiro passo. Se fui eu ou se foi ele. Mas um deu, o outro começou a perceber e começou a dar também. E os dois queriam fazer dar certo. Os dois realmente estavam dispostos. Então, o quanto que isso realmente faz diferença, né? Como fazer o pênis ficar mais tempo ereto para dar o maior prazer para a mulher. Os exercícios de pompoarismo masculino também ajudam bastante. E se de repente o anel peniano pode ser algo que pode ajudar, porque o anel peniano é como se fosse isso aqui, né? É tipo um negocinho que você coloca lá perto da base do pênis, né? E aí, ali você consegue, quando você coloca isso aqui, você dá meio que uma pressionada, e aí o sangue, ele continua no pênis e ele não volta pro seu corpo. Então, pode ser uma ótima forma de, se você de repente está aí meia bomba, se você não tá tão excitado, o anel peniano pode te ajudar. Mas é claro que não tem nada melhor do que vocês estarem aí conectados, de vocês estarem aí, como é que fala, gente? Excitados, né? Não é a palavra não, mas assim, um tá ali excitado com o outro, né? Isso faz muita diferença, com certeza. Porque para muitos homens o beijo grego não é preconceito? Porque eu acho que tem a ver com tabus ligado ao machismo, ligado à masculinidade, de que homem que sente prazer no fiofó é gay. Isso é um preconceito muito grande, ainda é muito enraizado. Eu ainda vejo isso muitas pessoas falarem de fio terra, beijo grego, massagem prostática. O homem que gosta disso é gay e não tem nada a ver com isso. Isso não tem nada a ver. Ser homoafetivo, ser gay é você ter um sentimento por alguém do mesmo sexo. Quando você sente atração por alguém do mesmo sexo. E se você faz isso, por exemplo, no seu casamento hétero, você não está falando de homoafetividade ali. Então, eu acho que isso
ainda é muito preconceito aí, que é um conceito prévio, e muitos homens não se permitem ter prazer porque ficam com essa coisa, não, mas isso é coisa de gay, isso é coisa, ainda falam até de formas mais esdrúxulas que eu não vou falar aqui. E não é, né? Então, mas eu só te digo uma coisa, na maioria das vezes quem tá perdendo é ele de ter mais prazer, assim como muitas mulheres que têm medo de se entregar, que tem vergonha, que fica com, eu não posso isso, eu não posso aquilo, também acaba perdendo ter ainda mais prazer, descobrir ainda mais outras partes do corpo que são prazerosas, né? Então, o quanto que realmente pode te atrapalhar. E aí, vamos lá. Se você hoje tá numa coisa de só uma vez por mês, mas pra você tá tudo bem, não, tá tudo bem pra mim, tá tudo bem pra ele, vocês conversam sobre isso e uma vez por mês tá bom? Beleza, mas faz dessa uma vez por mês ser a vez, entendeu? Ser tipo assim, porra, a foda, é isso que eu quero ter prazer ali, eu vou me estimular desde eu sempre gosto de falar assim, desde de manhã, porque na maioria das vezes acontece de noite, mas assim, o que eu quero dizer é que você vai se estimulando, né, ao longo até realmente acontecer, independente se for de manhã, de tarde ou de noite, mas você ir se estimulando. Agora, se você hoje faz uma vez por mês, porque você tá em toda aquela rotina que eu te falei, preguiça, cansaço, falta de interesse, falta de admiração, relacionamento né, cheio de briga, de conflitos, sem vontade de nada, aí eu acredito que é algo que você já precisa ir dar uma modificada e você quer fazer diferente, começa, por exemplo, a perceber o que você pode fazer de diferente aí pelo seu relacionamento, o que de repente você pode resgatar aí. Será que pode ser uma admiração? Será que é voltar a elogiar? Será que é fazer um carinho? Será que é conversar e chamar mesmo pra... Pô, o que tá acontecendo? A gente tá afastado, eu tô percebendo isso, só que eu não quero... O quanto que isso acaba realmente... o quanto que isso acaba atrapalhando e dificultando aí você de chegar lá, né? Então, por exemplo, a mulher aqui em casa está devagar, estou quase indo procurar. Se for, tipo, nessa coisa de procurar outra, cara, de verdade, não tem esse tipo de atitude, não, porque essa é uma atitude de tipo assim, eu não vou correr atrás, não é correr atrás de correr atrás em si, não, mas é tipo assim, eu não vou me esforçar pra fazer dar certo, não, porque não é tão mais fácil chegar e olhar aquela mulher lá do lado de fora, aquela mulher que tá toda arrumada, toda cheirosa, né? Mas aí é só aquela foda, porque é isso que é, né? Quando você procura fora do seu casamento, é aquela foda ali que é momentânea, e aí você é isso, você é o cara, você é a mulher, que não sei o quê, mas aí depois você passa, a vontade passa, o tesão passa, mas quem é que tá ali na parceria, no seu dia a dia? O quanto que de repente vocês não estão precisando conversar e colocar os pingos nos is para melhorar o relacionamento, assim como eu fiz com meu marido, sabe? Vamos combinar? Imagina, era tranquilo eu me separar, eu poderia ter me separado, mas eu não quis. Eu quis fazer diferente. Eu quis ir lá e falar. E foi muito desafiador. É óbvio que foi muito mais desafiador continuar no casamento do que simplesmente separar. Entendeu? E o quanto que você tá querendo aí, o quanto que de repente é algo que a gente sempre tá olhando só pra gente, né? Mas e quando... Será que você já olhou pro lado de lá? Será que de repente já não tem aí uma falta de admiração mútua, mas que ainda assim é possível de ser resgatado? O que tá faltando aí para você voltar a admirá-la? Ou para você voltar a admirá-lo? O que de repente tá faltando para vocês se aproximarem? Será que é ter mais tempo juntos ou ter algum tempo juntos? Porque eu vejo muitos casais que depois que têm filhos simplesmente não tem mais tempo juntos de casal, e isso é péssimo.
Mas sempre eu que tenho que procurar ela. Mas será que de repente não é porque ela tá cansada demais? Será que de repente porque você também não acaba validando ela e aí acaba que ela também não valida você? E, gente, de verdade, eu não tô aqui pra disputar quem vem antes, o ovo ou a galinha. Mas vamos ser autorresponsável e falar, porra, eu não quero ficar procurando ninguém na rua. Eu quero a minha esposa de volta. Eu quero voltar a sentir tesão por ela. Eu quero voltar a sentir tesão pelo meu marido. Eu não quero chegar e ficar arrumando elogio lá fora, não. Então vamos lá, seja autorresponsável. O que você pode fazer para melhorar isso? O que você pode fazer para cuidar do seu casamento, para voltar a ter tesão, para voltar a ter vontade de fazer sexo com a sua esposa ou vontade de fazer sexo com o seu marido, sabe? Não fica apontando, não. Lembra, ó, quando você aponta, volta 3 para você. Então olha primeiro para si. Veja o que você pode fazer de diferente para reconquistar. Isso sim pode ajudar. É buscar ser o mesmo conquistador romântico que era no começo. Elogiar, valorizar, dizer o quanto é linda, valorizar a rainha que você tem do seu lado. Isso eu concordo e faz toda a diferença quando você não é validada, quando você não é... Para os dois, tá? É porque eu acabo falando mais para as mulheres. Mas quando você não é validada, quando você não é reconhecida... Quando você só tem crítica, cara, eu vou te falar, é muito difícil ter tesão mesmo. Olha que é. Então, procure aí fazer uma autorreflexão do que você pode fazer. Será que de repente é começar a elogiar? Será que é começar a validar? Será que de repente é pedir ajuda? Será que de repente é melhorar a comunicação? Será que de repente é se tornar mais carinhosa? Será que de repente... ser mais audaciosa e fazer coisas aí diferentes para esquentar, para sair da rotina, para aquecer as coisas, sabe? Quero demais, sempre admirei e falo para ela isso todos os dias. Pergunto o que ela quer, o que ela espera de você. Porque às vezes, de repente, ela até sabe, mas ela acabou que nunca te falou. E é o que o moço falou, o outro rapaz falou... Isso é uma coisa que eu sempre pergunto para os meus clientes, né? O que fez você se apaixonar por ela? E eu sempre pergunto, o que fez você se apaixonar por ele? E eu faço essa pergunta aqui para você. É exatamente isso que você precisa resgatar. O que fez seu olhinho brilhar? O que fez você casar com ela? Porque poderia ter terminado o namoro, mas não, você quis continuar, você quis casar. Então é isso que precisa ser resgatado num casamento, sabe? É isso que precisa fazer diferença aí no seu casamento. O seu trabalho é muito bom porque você quer ajudar os casais para resgatar o casamento. Quero, sabe por quê? Porque o meu casamento foi resgatado. Não foi resgatado pela internet. Eu já falei algumas vezes pro Fábio, eu falo, cara, eu acho que se a gente tivesse tido hoje, por exemplo, né, o meu método ou outras, né, o tanto de curso online hoje que a gente tem, teria sido mais fácil. Ainda assim teria sido desafiador, mas a gente teria tido outros recursos também, porque foi ali, ó, quase 2 anos de... Não foi fácil não, mas a gente conseguiu. E hoje eu vou te falar que eu bato no peito com muito orgulho de dizer, porra, eu consegui resgatar meu casamento, eu consegui passar de um homem que tinha se tornado desinteressante para um homem que se tornou interessante e desejado e com tesão. Então isso faz muita diferença. Que bom que você está assistindo, é muito bom ter aí os amigos de sempre. E é isso, gente. Eu acho que assim, o quanto que a gente pode perceber a importância da gente ser autorresponsável e da gente entender o que aconteceu, aonde foi, de repente, né, que eu me perdi aí. E o que você precisa fazer para você ter orgasmo mesmo fazendo sexo uma vez por mês. E se tá tudo bem, beleza. Tenha qualidade nesse sexo uma vez por mês. Mas se isso tá pouco e você quer mais, caramba, vai em busca do... O que eu preciso fazer mais? É cuidar de mim? É me descobrir mais? É, de repente, validá-lo? É, de repente, ter o tempo de qualidade a 2? Criar uma rotina boa no nosso relacionamento?
de repente eu falar mais o que eu quero, eu me conectar mais, sabe? Eu, sei lá, perceber pequenos gestos e validar ao invés de ficar olhando só o ruim. Eu tô passando um dobrado com meu filho mais velho porque ele não consegue olhar as coisas boas que eu faço. Tem dias que eu faço um monte de coisa boa. Aí eu faço coisa ruim. Nossa, porque você só faz não sei o quê, porque você só diz. Hoje mesmo na mesa, ele falou, eu nem sei o que ele queria, né? Porque imagina, foram tantas coisas. Que aí eu falei não. E aí ele, caraca, você diz não pra tudo. Falei, não. A sua amiga tá aqui na nossa mesa, jantando com a gente. Eu disse sim. Não foi você que disse sim, foi a mãe dela que disse sim. Eu falei, não. Fui eu que mandei mensagem pra ela, perguntando se ela podia ficar. Só que você não consegue olhar, né? Eu faço um monte de coisa boa, mas é umazinha que é não. Nossa. Será que de repente você tá passando por isso no seu casamento? Não sei. O motivo é só porque eu procuro, às vezes, cansa. Eu sei, mas então as críticas são piores coisas. São, concordo. E aí, às vezes, precisa dar uma ajustada, porque é isso, não é de agora. Às vezes a crítica já vem aí de uma longa data. E que ela, de repente, pode ter se cansado. De tipo assim, nada muda, então, tipo, agora dane-se, eu desisti. Ou dane-se, vamos ver até onde isso vai dar. Só que ainda assim, se você quer fazer dar certo, eu pelo menos, te sugiro, né? A você falar de como é que você se sente quando vocês ficam sem fazer sexo, quando vocês ficam afastados, quando vocês não têm mais a conexão de antes. Fala como você se sente. Ao invés de você falar dela, fale de você. Eu me sinto, por exemplo, vamos supor, tá? Poxa, eu me sinto muito desvalorizada. Eu não me sinto mulher. Eu não me sinto atraente quando você só me critica, quando você não me valida, quando você só olha os meus defeitos, quando eu te procuro e você não quer saber de mim. Eu vou te falar, isso é muito ruim pra mim. Eu me sinto inferior, eu me sinto às vezes uma merda de pessoa. Porque você não tem essa valorização e isso é muito importante pra mim e eu quero resgatar isso. Então eu te pergunto, o que eu posso fazer pra gente poder melhorar, pra gente poder resgatar aí o nosso casamento, porque eu quero ter aquela mulher assim, assado de volta, eu quero fazer dar certo. Tenho uma família linda, vivo por eles, então é isso. Vai atrás do que é possível. Conversa, fala de você, de como é que você se sente. Curiosidade, doutor, é verdade que para alguns homens celulite, estrias e algumas gordurinhas são usadas para alguns como forma de perder o orgasmo? Calma. É verdade que para alguns homens, celulite, estria e algumas gordurinhas são usados para alguns como forma de perder o orgasmo? Apenas curiosidade. Não, nunca ouvi isso. Na verdade, eu vejo muitas mulheres. Aí, vamos lá. O que eu vejo disso? Eu vejo muitas mulheres que acabam não tendo orgasmo porque estão preocupadas com a celulite, com a estria, com a gordurinha, com o peito caído. E aí, o que ele vai pensar? Porque ele não sente tesão em mim, porque eu tô assim, porque eu tô assado, porque isso, porque aquilo, não sei o quê. E aí, pensa em tudo isso e não olha pra si e não sente orgasmo. E aí, o que eu te falo isso pro homem não é o mais importante, mas é claro que se você hoje tem algo no seu corpo que te incomoda, é possível você ajustar? É possível você, por exemplo, melhorar isso? Eu, por exemplo, em algum momento da minha vida, eu já tive mais acima do meu peso, né? Principalmente... deixa eu ver, sei lá, acho que o Felipe devia estar aí com uns 3, 4 anos. Eu acabei ficando um pouquinho acima.
Eu não, juro, gente, eu não tinha me dado conta. Eu fui vendo uma foto. Eu falei, olha como é que eu tava. Mas ok, o que eu quero te dizer é, eu comecei a voltar a fazer. Vou dar um exemplo agora de há pouco tempo. Tive o TEL, aí logo depois veio eu viajei, e aí no que eu voltei de viagem, eu tava acima do meu peso. 2020, voltei de viagem. Tinha ficado um mês em Nova York no inverno, então imagina, eu comi tudo que eu podia e que eu não podia. Estava realmente acima do meu peso. Falei, cara, eu preciso olhar pra isso. O que que eu fiz? Fiz uma dieta cetogênica, de low carb, não sei o que lá. Beleza, sequei. Pô, foi maravilhoso. Aí o que que veio em março? Pandemia. O que que a pandemia fez? Fez a gente ficar enfornado de casa. E o que que a gente fazia? Comia. Então, comi. Fiquei um pouco, né, acima e tudo. E aí, no ano seguinte, só que eu vou voltar a fazer aeróbico. E aí, eu vou te falar, gente, quando eu voltei pro aeróbico de novo, eu dei uma secada. Cara, incrível como é que fez diferença. Eu estava me sentindo mal. Eu tentei fazer exercício dentro de casa. Comprei essas coisas, me arrependi, porque fiz 2 meses de aula e não fiz mais. O que você pode melhorar para você ficar... para você se sentir mais atraente, para você ficar melhor com você mesmo. Então, isso é importantíssimo. Não é simplesmente jogar a toalha e falar, eu já tô gordinha mesmo, então dane-se. Eu já tô assim. Não tem essa de já tá assim, não. Vai cuidar de você, vai melhorar a sua autoestima, esse autocuidado aí com você. E aí, quando eu entrei na musculação, que foi exatamente, tem 1 ano que eu comecei a musculação todos os dias, o meu corpo se transformou. E hoje, realmente, quem olha pra mim, quem me conhecia lá atrás e fala, caraca, tu tá muito sarada. E é verdade. Eu não tenho problema nenhum hoje em falar que realmente eu tô muito sarada. Hoje eu tava fazendo braço. Eu falei assim, gente, meu braço tá muito forte, cara. Que isso? E, cara, é bonito de ver. E eu não tô tomando nada. Eu não teria problema nenhum de falar aqui se eu tô tomando whey protein, se eu tô tomando sei lá o que, se eu tô tomando... Eu não sei nem falar as coisas, mas o whey protein, por exemplo, teria muita vontade de tomar. Ainda não tô tomando. Mas assim, é tudo isso que eu faço o quê? Pra eu me sentir melhor, pra eu me sentir mais atraente pra mim, pra eu me sentir mais sexy, E aí, consequentemente, o quê? O meu marido vai sentir mais tesão em mim também. E isso, pros dois é maravilhoso. Então, o que você pode fazer pra ajustar? O que você pode fazer pra melhorar aí? Entendeu? Isso faz muita diferença pra você. Então, não se deixe de lado. Se você, de repente, tem alguma coisa que você possa fazer pra melhorar, pra aumentar a sua libido, pra te dar mais tesão, pra você voltar a fazer mais sexo, pra você, consequentemente, passar a ter mais orgasmo. O homem quer saber de carinho e sedução. Se ele tiver no clima, ele nem olha pra isso. E não olha mesmo, não. Vou te falar, eu, particularmente, não lembro de atender ninguém que ficasse assim... Ai, não, aquela mulher tem muita celulite, não dá não sentir tesão nenhum. Não consigo. Pra falar a verdade, hoje as mulheres acima dos 38 estão dando um show nas meninas. O verdadeiro glamour realmente começa depois dos 40. Então pronto, olha aí. Cheguei no meu glamour. Cortei o cabelo pra quê? Pra ficar com mais cara de novinha. Porque eu cheguei aí na minha melhor idade, não é a melhor idade? Não, mas olha, brincadeiras à parte, eu hoje me sinto... E o meu marido fala, Suelen, você hoje é infinitamente melhor do que há 20 anos atrás, quando a gente começou a namorar. Você é muito mais mulher, você é muito mais solta, você é muito mais sem vergonha, você é muito mais sensual, eu tenho muito mais tesão hoje em você do que eu tinha lá quando eu tinha 19 anos. Então, sim, eu também concordo que quando a gente quer, a gente pode, sim, fazer dar certo. E eu também hoje me sinto muito melhor do que quando eu tinha lá meus 19 anos, cheia de tabu, cheia de não me toque, cheia de regra, cheia disso, cheia de aquilo. E é isso. Você acha mesmo que eu tinha orgasmo em todas as relações? Claro que não. Óbvio que não. E realmente foi tudo isso que fez eu me transformar hoje em quem eu sou, e eu me admiro muito, e eu me amo muito, e eu sinto muito tesão em mim, entendeu? Então é isso, gente, foi maravilhoso. Quinta-feira tem mais. Eu até já tinha olhado qual seria o tema da live, mas eu sempre esqueço, gente, não me perdoa. Ai, mas quinta-feira vai ter mais, 9h30.
e eu não vou lembrar agora qual é o tema. Imagina, tem uma... Não consigo mostrar, mas só para vocês terem uma noção, a quantidade de temas pra gente fazer live. Então, que dá-lhe de tema. Maravilhosa, obrigada, gente. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Oh, bom ver pessoas aqui que eu vi há um tempo atrás. É que eu não gosto de ficar falando nomes, porque essa live fica salva e às vezes a pessoa pode, por uma questão aí de ética, eu gosto sempre de responder, mesmo sendo amiga, né? Mas beijo, gratidão. Seu conteúdo é perfeito. 2, o que é 2? 2. Tudo bem. 1, 2, 2, 2, 2, 2. Gente, beijo grande. Quinta-feira a gente se vê de novo, 9h30. E amanhã é dia de Eu Já Eu Nunca, hein? Então, quarta-feira é dia de Eu Já Eu Nunca. Sexta-feira é o dia de Me Conte um Segredo. E a gente... Por enquanto é isso. Acho que senão não dou conta mais não. E de vez em quando tem caixinha de pergunta, que eu até respondi algumas aqui antes de começar. Tchau, tchau.